Vamos falar de 10 causas de cansaço excessivo? Isso, pessoal, você que está aí com aquela indisposição absurda, vai para casa no final do dia, depois de um trabalho, sonhando em cair na cama, no sofá, nem sonha em pegar um tênis para fazer nada porque a indisposição está terrível. Parece que quando deita no sofá, o sofá está te sugando para dentro dele e não te deixando sair dele. Gostou do tema? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fica aí nesse vídeo, ser humano. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. E como eu sou um fã de enrolação, vamos começar pela seguinte coisa. Pessoal, quando a gente fala de cansaço excessivo, indisposição, de uma pessoa que tem astenia, como a gente costuma dizer, aquela pessoa que sente fraqueza, que não tem ânimo de fazer nada, é algo extremamente comum na nossa população em geral. E é comum por um milhão de coisas, por estresse, por ansiedade, por problemas no trabalho, ou o marido apurrinho, ou a esposa apurrinho, ou os filhos apurrinho. Não falta motivos para a gente ter essa fadiga, e isso é decorrente principalmente de uma fadiga muscular crônica que nós temos. É claro que esses fatores que eu acabei de falar, eles interferem sim para gerar esse tipo de problema, e até metade da população vai ter esse tipo de sintoma. Quando eu estou falando com você, provavelmente você pode ter esse tipo de sintoma, principalmente se você tem uma vida mais carregada. Mas eu também vou falar de 10 doenças que podem gerar esse tipo de sintoma e que, claro, tem que ser avaliada. E a primeira delas é a anemia. E a anemia, pessoal, é tecnicamente pouco sangue. Mas não é pouco sangue, é pouca célula que carrega o oxigênio. Ora, se você não tem oxigênio no seu corpo, você não tem gás, você não tem energia. Se você não tem energia, você vai ter fadiga. Por quê? Porque é o sangue que mantém as nossas células vivas, ávidas. Ela transporta o oxigênio, os minerais, as vitaminas. Se a gente está com anemia, se a gente não tem sangue, é claro que a gente vai ter fraqueza, indisposição, palidez, a gente vai ter falta de ar, qualquer esforço que a gente faça, a gente vai ter palpitação, coração acelerado, cansaço. E é claro que vocês têm que entender que a anemia não é uma doença única, existem vários tipos de anemia, mas o princípio básico do diagnóstico é muito simples, é através do exame de sangue. Aí descobrir o tipo de anemia é outra coisa, mas a descoberta da anemia, o diagnóstico da anemia em si é muito rápido, é só um exame de sangue. A segunda doença é o hipotireoidismo, sim, doença da tireoide. Esse é o campeão em pelo menos levar a culpa, porque as pessoas acreditam que é da tireoide, porque não perdem peso, porque estão indispostas, mas o hipotireoidismo é quando a tireoide não está produzindo hormônio. Às vezes o paciente faz um exame de sangue da tireoide, o exame de sangue está normal, e ele continua insistindo que é da tireoide. Ou ser humano, ou ser de luz, se o exame está normal, vamos focar em outra coisa. Vocês conseguiram entender? Aí pode vir um médico picareta, charlatão, não, está normal, mas não quer dizer nada, a gente tem que fazer uma balela. Se está normal, tem que procurar outras causas. E quando você tem uma tireoide ineficaz que produz pouco hormônio, aí, meu amigo, aí você tem sintoma, viu? Não só indisposição, cansaço, mas você pode ter frio excessivo, o seu intestino pode começar a ficar lento, paralisado, preguiçoso, pode ter constipação, intestino preso, distensão da barriga, mal-estar, plenitude, parece que está todo o tempo afrontado, queda de cabelo, a unha pode ficar quebradiça, a pele pode ficar fina, dificuldade de concentração, de humor, alteração menstrual. Meu amigo, o que não falta é alteração quando o assunto é tireoide. E também a tireoide é muito fácil de diagnosticar o hipotireoidismo, que é através da dosagem do exame de sangue, tanto do TSH quanto do T4 livre. No hipotireoidismo, o paciente vai estar com TSH acima do normal e o T4 abaixo do normal, que é uma forma de compensação que a gente observa nesse tipo de doença. A terceira doença que pode causar esses sintomas é o diabetes. Quem não já viu aquele paciente que tinha sobrepeso, que era obeso e de uma hora para outra ele murchou? Mas não é aquele emagrecimento sadio, é aquele emagrecimento que a gente vê o paciente pálido, a gente vê que aquele paciente emagreceu com sofrimento, ele não tem aquela pele corada, ele não tem aquela pele saudável.
foi através do sofrimento. E qual é o sofrimento? Uma diabetes descontrolada. Por quê? Porque o diabetes descontrolado ele vai alterar a parte metabólica do nosso corpo. Níveis de açúcar alto, vai lá no rim, causa lesão do rim, perda de proteína, perda de açúcar, visão borrada, pode urinar várias e várias vezes à noite, o que interfere no seu sono. Já que se você vai 2 vezes no banheiro, aquela qualidade de sono já foi para o espaço. E o que vem depois disso? Cansaço, fadiga, indisposição, mal-estar. Então esses sintomas relacionados ao diabetes também sempre tem que ser verificados. O diabetes também é uma doença muito simples de se diagnosticar. Todas elas que eu falei até agora, você numa rotina de sangue normal, você consegue ter o diagnóstico desse tipo de doença. Agora é a hora que eu peço, se esse conteúdo estiver sendo útil, considere se inscrever no canal. Eu sei que às vezes a gente esquece, está assistindo, eu faço isso muitas vezes, mas faz isso agora que eu estou te pedindo. Um abraço no seu coração, vamos voltar para o teu vídeo. A quarta doença é a apneia do sono. E por que a apneia do sono? Pessoal, se você não dorme bem, esquece. Você vai entrar em fadiga. Se uma noite você dormindo mal, no outro dia você é praticamente uma múmia, um zumbi, imagina uma pessoa que cronicamente não dorme bem. O pior é que quando a pessoa tem a apneia do sono, ela acha que dormiu a noite toda, mas ela várias vezes superficializou o sono, acordou com falta de ar e nem se tocou, nem lembra que acordou, e aquilo se torna um sono com transtorno, um sono ruim, um sono estressante. Não é um sono reparador. Aí no outro dia o paciente está acabado, está todo destruído, está cansado, está igual um urso panda com o olho todo preto e dormiu à noite. E a pessoa não sabe, eu não sei por que eu estou assim. E a apneia do sono, ele não está dormindo bem. E aí tem esse sintoma. E as principais características desse paciente, quem vai detectar é a mulher ou o homem que está do lado, que é o ronco alto. Paciente que se afoga à noite, paciente que para a respiração do nada à noite, fica um monte de tempo sem respirar. Eu tinha um irmão que às vezes o bicho estava do meu lado dormindo, uma hora para outra ele parava. Eu digo, esse bicho não volta não, eu dava um cutucão, ele voltava. Sonolência durante o dia, dificuldade de concentração. Por quê? Porque você está exausto. Irritabilidade. A quinta doença é a depressão. Pessoal, essa eu já falo com muito carinho, porque todas as doenças relacionadas à questão psicológica trazem muito esse efeito. E as pessoas com esse problema, elas tentam achar uma causa biológica, de dizer assim, ai meu Deus, essa alteração aqui, se eu tomar esse remédio milagroso eu vou melhorar. E não entende que muitas vezes é essa doença que está gerando esse problema. A depressão como um todo, pessoal, é um diagnóstico clínico, principalmente dado pelo psiquiatra, que precisa de acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico, e que as principais características é aquele paciente que tem uma tristeza persistente, que tem perda da interatividade com outras pessoas, ela perde aquela vontade, ela perde o desejo de atividades que ela gostava de fazer previamente, tem dificuldade de concentração, alteração do apetite. O paciente ele sabe que ele está deprimido, que ele está entrando num estado de depressão. A sexta doença que causa é as doenças cardíacas. E aqui, pessoal, pelo amor de Deus, o coração é a bomba do nosso corpo. E o que ele bombeia? Sangue. E o que o sangue leva? Minerais, nutrientes, proteínas e oxigênio. Sem isso, não existe ninguém saudável, não existe ninguém ativo. Se a bomba não está funcionando, acabou, a gente não precisa nem falar nada. E qual o principal sintoma de um paciente com problema no coração? Inchaço na perna, cansaço ao esforço, falta de ar, dor no peito, dificuldade para respirar quando deita, ganho rápido de peso, mas por causa do inchaço. E aí o diagnóstico é através de exames cardiológicos. A nona doença que pode causar essa indisposição é a doença renal. Sim, pessoal, a doença renal, um dos sintomas quando o rim começa a ter falência é cansaço, inchaço, principalmente nas pernas, mas pode inchar o olho também, alterações na quantidade que urina, náuseas, vômito, perda de apetite, pressão alta. Na maioria das vezes o início da doença renal é silencioso e depois ele vai se agravando. A oitava doença são as doenças do fígado. E aqui a gente está falando das doenças mais avançadas do fígado, como é o caso da cirrose e a gordura no fígado em estágios mais avançados que já conseguiram gerar degradação do fígado. Em última análise, quando o fígado entra em falência, ele dá aquela famosa barriga d'água que nós conhecemos. É aquele paciente que emagrece do nada, ele fica praticamente a pele e o osso, mas ele fica com aquela barriguinha. Então isso é uma doença que debilita muito esse paciente, tá bom?
E muitas vezes isso ocorre daquela gordura no fígado inofensiva que ninguém dá nada por ela, que você vê no ultrassom e você não está nem aí, continua fazendo tudo do jeito que fazia. É essa daí que lá na frente vira esse tipo de problema. A nona doença são as doenças nutricionais, ou seja, se você tem deficiência de proteína, de vitamina, de minerais, é claro, isso é o que faz o corpo funcionar. Se você tem deficiência de ferro, de vitamina B, de vitamina D, é claro que você vai ter sintomas associados. O exame de sangue facilmente também detecta esse tipo de alteração. E a última são pacientes com cânceres. Não é qualquer câncer, pessoal. A gente está falando de câncer avançado, onde o paciente sofre um consumo por causa da doença avançada e ele passa a emagrecer, tem indisposição, porque literalmente ele fica fraco, ele vai perdendo as energias, porque ele não tem mais de onde tirar a energia, já que ele está sendo consumido pelaquela doença avançada. Vocês conseguiram entender, meus seres humanos? Se esse conteúdo foi útil, não esqueça de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito, ganha a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!